Deus abençoe você. Pode ter certeza que foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Coloque uma expectativa no teu coração. Estarmos na presença de Deus é sempre algo muito, muito relevante. Nunca passa despercebido. Abra a tua Bíblia, por favor, no Salmo 30. Salmo 30. O Salmo, ele faz parte de uma divisão bíblica. Dentro das divisões da Bíblia, o Salmo é um dos livros poéticos. Começa no livro de Jó, Salmos, Eclesiastes, se eu não me engano, Cantares entra também nesse bloco de livros poéticos. Salmo 30. Uma observação teológica bacana a nível de conhecimento é que o Salmo, quando nós mencionamos ele, não é correto nós usarmos Salmo capítulo 30 ou Salmo capítulo 6, Salmo capítulo 1, não tem capítulos no Salmo. Então é o Salmo 30, o Salmo 50, amém? Só a nível aí de conhecimento, para crescermos cada vez mais. Salmo 30, vamos fazer a leitura do Salmo então. Esse é um Salmo de Davi, a partir do verso 1, vamos lá? Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste. Não permitiu que os meus inimigos rissem de mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e restauraste minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste, e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis, louvem o seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Você vai reparar que aí no início do Salmo, tem o título do Salmo. Em todas as versões tem o título, algumas usando palavras diferentes, mas o que vai estar escrito é Salmo de Davi, cântico para a dedicação do templo ou da casa. Palavra hebraica aqui também pode ser usado casa. Então era um salmo usado no templo, no momento ali de adoração, dedicação. Era um salmo usado ali na congregação, no templo. Olha só esse pensamento: quando o relacionamento com Deus é real, a transformação deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência. O que eu quero trazer aqui, irmãos? O que me chamou a atenção no Salmo 30 foi o título dele. Foi exatamente o fato histórico de que esse foi um salmo escolhido para ser usado no templo. E por que isso me chamou a atenção? Porque a construção do templo não foi feita por Davi. Davi não foi o responsável pela construção do templo. Quem construiu o templo foi Salomão. Então, quando a gente se depara com o fato de que esse salmo é usado no templo, fica óbvio de que esse foi um salmo pensado, retirado das obras ali dos salmos de Davi, para um momento de adoração, para um momento oportuno ali no templo. Alguns teólogos, alguns históricos dizem que muito provavelmente, não dá para se bater o martelo, mas existe uma tendência muito forte a acreditar que Davi tenha escrito esse salmo no momento em que ele está vivendo aquela dificuldade depois de ter feito aquele censo.
Quando ele faz o censo, motivado ali por um pouco de vaidade, orgulho, e Deus se revolta com aquilo, Deus se ira com aquilo e questiona Davi, e dá para ele 3 opções de disciplina. Ele escolhe a disciplina que vem da mão de Deus, e naquele episódio ali, mais de 70 mil homens são mortos, por conta da disciplina que Davi recebe ali. Então há indícios, mas de nível histórico, que esse salmo tenha sido colocado dessa forma. Mas o que é que me chama a atenção aqui? É que a vida de alguém alcançado por Deus, a vida de alguém que anda com Deus, ela não é aleatória e neutra em nada. Ela tem um propósito em tudo. Porque a gente consegue encontrar um texto individual que ele viveu no pessoal, que agora serve para o coletivo, para a comunidade e para um momento de adoração. O que isso fala ao meu coração é que nenhuma área da minha vida, nenhum momento, nenhum dia, nenhuma circunstância, ela é aleatória e está desprovida ou está resguardada do olhar atento de Deus. Tudo que eu vivo, tudo que eu passo, tudo que eu enfrento tem um propósito, tem um porquê. A minha vida não é em vão. Eu não estou aqui por estar, nem no meu trabalho, nem na igreja, nem na minha condição de pai, de filho, de marido. Aonde eu estou e o que eu faço é relevante para o meu Deus, e isso muda o meu estilo de viver. Quando eu entendo que Deus está atento à minha vida, porque Ele me alcançou, me trouxe para perto, me buscou, me alcançou com sua graça, me redimiu, me selou com o seu Espírito, eu entendo que tudo tem um propósito. Esse momento da vida de Davi não passou despercebido. Muito provavelmente ele já estava até morto, quando alguém, inspirado pelo Espírito, dirigido e conduzido pelo Espírito, encontrou nesse salmo uma ferramenta de louvor, de adoração, para ser usado no templo, para a bênção da comunidade, para o crescimento da comunidade. Então não se engane, talvez você esteja num momento de dúvida: será que eu estou no caminho certo? Talvez quando você entrou aqui hoje, ou quando chegou nesse vídeo aí no celular, uma voz tenha dito no teu coração: você acha que você é aceito? Você acha que tem sentido a tua vida? Você acha que é aqui mesmo que você deveria estar? Você acha que Deus se importa? Então, essa é uma parte que trouxe um entendimento muito amplo para mim, de que o que me cabe nessa vida é viver com intensidade o meu chamado. Qual é o meu chamado? O mesmo que o seu. É relacionamento diário com Deus. É essa vida sem peso, sem sufoco, sem pressão. Imagine você acordar todo dia numa casa em que você tenha que provar para o dono dessa casa que você merece estar ali. Já pensou que sufoco? Que vida difícil, que vida esmagadora. É uma pressão muito forte, você ter que todo dia buscar o amor daquela pessoa. Todo dia você tem que provar, todo dia você tem que se fazer aceito, todo dia. É uma pressão muito forte. Nós já fomos aceitos. E o fato de ter sido aceito, alcançado, adotado em Cristo, cordeiros com Cristo, enxertados na videira, alcançados pela graça, selados pelo Espírito, isso me traz a paz da filiação e da paternidade. Então a minha vida passa a ser uma vida onde diariamente eu busco viver o meu chamado, que é esse relacionamento com Deus diário, e vou vivendo dia após dia com Deus, em Cristo. Se alguém está em Cristo, eu vivo em Cristo, buscando o centro da sua vontade, atento à voz do Espírito, na palavra.
Então eu quero fechar essa introdução de maneira clara e bem objetiva, que é como eu me esforço para fazer, para que nós vivamos uma vida diária, buscando em oração, na palavra, a vontade do Espírito Santo para mim em todas as áreas. Olha que maneira eficiente, poderosa de viver a vida cristã, buscando na palavra a vontade de Deus para a minha vida, no Espírito, pelo Espírito, para a glória de Cristo. Então essa é uma vida que inspira, que dá resultado, que afeta a igreja, que afeta as pessoas ao meu redor. Aquele momento, o salmo que Davi colocou ali no papel, independente do momento em que ele estava vivendo, tinha verdade, tinha inspiração, porque toda a escritura foi inspirada pelo Espírito, toda a escritura, toda a revelação é inspirada pelo Espírito, homens escreveram pela inspiração do Espírito. Se o salmo está na Bíblia, ele foi escrito no momento de inspiração. O Espírito não trabalha onde não há verdade, o Espírito não trabalha onde não há inteireza, o Espírito não trabalha onde não há verdadeira entrega. Para o Espírito Santo ter inspirado esse texto, Davi estava vivendo um momento de renúncia total, de entrega genuína, de verdade de coração. E ele coloca aquele texto poético no papel, talvez no formato de um cântico, ou até no formato de oração, abrindo a Deus o seu coração, trazendo ali um clamor, uma adoração. O salmo tem várias divisões. Eu te aconselho a levar esse salmo para o resto da tua semana, leia ele todos os dias, busque mais o que Deus tem para nós aqui dentro desse texto, porque é um salmo realmente poderoso. Mas aonde eu quero chegar? Que esse momento da vida de Davi, vivido com intensidade na direção do Espírito, não passou despercebido por Deus, e foi um meio de crescimento para o templo, para o reino, para o avanço. Nós podemos dizer de maneira aplicação, aqui fazendo uma aplicação, o que eu e você vivemos, independente do quão duro seja, se vivermos com intensidade na presença de Deus, na palavra, isso vai ser usado para a glória de Cristo, para o avanço e para o crescimento da igreja. Olha só, o que Davi viveu, serviu para o povo. O que Davi atravessou, fortaleceu a adoração. E eu quero usar alguns versículos aqui para fortalecer isso. Propósito. Dê propósito para tudo que você está vivendo. A pior coisa que pode ter na nossa vida é quando a gente isola alguma área, ou quando a gente perde o propósito de algum movimento. Não aceite a ideia de que Deus virou as costas para essa área da tua vida. Não tem nenhuma área da nossa vida que Deus não se importe, e que Deus não queira mexer e consertar. Tem propósito. Olha o que diz o texto em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas, são todas. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o texto não está dizendo que tudo é bom. O texto está dizendo que em todas as áreas, seja na festa, no luto, na fartura, na falta, na tempestade, na bonança, na vida, no dia a dia, vivendo com Deus e dependendo dEle, muitas circunstâncias vão chegar, muitos momentos eu vou ter, de alegria, de tristeza, vai acontecer muita coisa, e eu tenho que passar pela vida entendendo que há um propósito. Eu tenho um Deus, Ele está no controle, Ele me assiste, me acompanha, eu estou com Ele, nós estamos juntos, eu sou cristão, eu fui alcançado, eu ando no Espírito, eu sou de Deus. Isso faz toda a diferença, tem propósito. O propósito foi além da vida de Davi. Ele morreu, e nós estamos falando aqui hoje do Salmo 30.
chegou no templo, chegou na comunidade Efraim, está presente. Olha a proporção que isso tomou. E por que tomou toda essa proporção? Porque existe um propósito, um deles é a consolação. Olha esse texto, 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deus consola e transforma quem foi consolado em instrumento de consolação. O texto está dizendo que as turbulências que passamos, as dificuldades que enfrentamos têm um propósito, que é trazer maturidade, bagagem, estrutura para eu consolar outras pessoas que estão vivendo e passando pelo que eu passei. Então essa ideia é muito forte de que um salmo foi usado, está sendo usado hoje por conta de uma experiência que um homem viveu. Testemunho. Salmo 66, 16. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. Experiência com Deus não é para ser guardada, não é para colocar na gaveta. Nós vivemos experiências com Deus para fazer história. Nós estamos aqui para fazer história, com uma vida estruturada na palavra, em Deus, dirigida pelo Espírito. Aquilo que Deus faz na nossa vida não pode terminar em nós. Tem que tornar recurso espiritual para a igreja e para alcançar o mundo. Olha só, talvez nós estejamos vivendo hoje uma luta que não entendemos. Alguém aqui já viveu uma luta que não entendeu? Ou está vivendo uma luta que não entende? Todos nós já vivemos um momento, uma circunstância onde a gente olha e fala: da onde veio isso? Da onde surgiu? Como que pode ter caído no meu colo assim tudo de uma vez? A gente pode usar uma ponte perfeita aqui, que é a vida de Jó. Como que eu posso? Uma dor que eu não escolhi, um processo que eu não gostaria de atravessar, porque tem coisas que a gente até espera, que a gente até sabe, mas tem coisa que cai na nossa vida de uma maneira muito abrupta, de repente. Até por esse motivo que, quando eu estudava essa palavra, eu me lembrei de uma fala de um pastor nas redes sociais, falando assim: a maneira como você cria os teus filhos vai determinar muita coisa sobre o futuro dele. Ensina esse menino, principalmente o menino. Ele falava mais do menino, mas ele abriu um pouco mais o leque. Mas ele estava querendo dizer, obrigado querido, que criar os filhos com muita facilidade é um problema enorme, principalmente o menino. Ensina essa criança que ele vai ter dificuldades, conversa sobre ele, sobre as pancadas da vida, porque elas são inevitáveis. Do jeito dele de falar lá, ele até deu um exemplo: está na praia ou está num clube com o menino, despeja 1 quilo de protetor no... A gente sabe que o sol queima, sabe, tem que passar protetor, passa, mas deixa o moleque se queimar um pouco, no jeito dele de falar. Deixa aprender um pouco as pancadas da vida, deixa sentir um pouco a dificuldade que o mundo oferece. Não proteja demais não, exponha um pouco as dificuldades, dificulta um pouco o processo, porque a vida bate forte, gente. Bate doído. Ou alguém aqui é bajuladinho? Não, a vida não bajula, e nem Deus bajula. A Bíblia diz que Deus é pai e Ele corrige os filhos que ama, então a gente sabe que a vida bate. Eu trabalho com atendimento ao público e trabalho ali no setor de churrasqueira. Eu trabalho como churrasqueiro ali, atendendo as pessoas que passam. É impressionante a quantidade de pai e de mãe que não deixa os filhos tomarem decisão. Molecão de 12 anos, 10 anos, que ainda não pega o prato na mão,
que a mãe vai com o prato e escolhe a carne que ele vai pegar. Não, passa mais. Não, mais um pouco. Porque ela come seca a carne, ensinou o moleque a comer e quer que ele come seca também. Não deixa ter uma opinião sobre a vida, escolher o que quer, pegar. Isso foi uma coisa que eu aprendi cedo. Nunca fiz prato para a Sofia. E nem a Belba. Ela se vira, ela sabe o que quer. Tem algumas meninas que chegam lá, não conseguem nem olhar a carne. Ela já chega pedindo a carne que ela quer. Esses dias chegou uma menininha e falou assim: eu quero um ancho mal passado. Sabe o que quer? Com o prato na mão, não consegue nem ficar com o prato na mão direito, mas já sabe o que quer. Tem posicionamento. Uns marmanjão quase que com barba, não leva nem o prato na mão. Por conta de quê? Culpa dele? Não, é uma mãe mimada que não sabe educar. Que tem medo de perder, que não deixa o filho ou a filha escolher nem a comida que vai comer. Como que uma pessoa dessa na vida adulta vai tomar decisão? Vai decidir que curso eu vou fazer? É esse que eu tenho que namorar? Que caminho eu vou seguir? Depende da opinião do pai e da mãe para tudo. Vai virar um banana, um zero esquerda. Vai depender de tratamento terapêutico e de um monte de coisa para poder aprender a tomar decisão na vida e a escolher, a tomar um posicionamento. Não consegue escolher nem o que vai comer sozinho. Percebe? É muito forte isso. Olha só, talvez a pergunta seja: por que isso está acontecendo comigo? Mas eu quero te encorajar a fazer uma outra pergunta: para que Deus vai usar isso? Em qualquer área, tá? Pastor, eu não gosto daquelas mensagens que tem sempre um problema por detrás. Eu me lembro de uma vez que eu encontrei um amigo, que ele era de uma igreja, falou: cara, tá muito difícil, porque o pastor entrou numa vibe lá, num estilo de mensagem, toda reunião, quem te perseguiu? Quem está te perseguindo? Quem está te caluniando? E tal, sabe aquelas mensagens revestidas de problema? Falou: cara, tá difícil eu me adaptar ali, porque não tem ninguém me perseguindo, cara. Não tem ninguém me caluniando, eu não sei que tanta perseguição é essa, que tanto problema que é esse, eu estou vivendo um momento tão bom da minha vida. Então percebe que a mensagem do Evangelho não é só para quem sofre, é para quem está vivendo a melhor fase. Então se você nesse momento está vivendo a melhor fase da sua vida, as metas estão sendo batidas, está tudo bem em casa, tem dinheiro sobrando, tem festa, tem viagem, está tudo bem. Glória a Deus, esse momento é para a nossa vida, um momento bom. Tem momentos bons, tem momentos deliciosos, tem momentos terríveis, mas a vida é marcada por momentos bons e ruins. Eu não gosto da ideia de trazer uma mensagem onde parece que ela só serve para quem está vivendo uma desgraça. Pelo contrário, a mensagem do Evangelho, ela tem uma força muito grande na vida de quem está vivendo a sua melhor fase, porque é geralmente na melhor fase que a gente percebe que alcançou tudo o que queria, mas ainda está com um buraco enorme dentro do coração. Alcançou a posição que queria na empresa, alcançou a carteira dos sonhos na bolsa de valores, alcançou a quantidade de dinheiro que queria guardar para uma conta de segurança, alcançou o momento ápice na família porque formou o filho, e depois de tudo isso você olha, percebe que está ficando velho e diz: será que tudo isso tem sentido? A mensagem do Evangelho, ela se encaixa perfeitamente também na vida de quem está vivendo a sua melhor fase, na vida do milionário, do bilionário. E parece, por conta de uma cultura da igreja brasileira, que a mensagem do Evangelho é para quem está na lama. Não é verdade, Rogério? Não criou isso? Parece que você só consegue falar do Evangelho para alguém que está com câncer, que está com o casamento destruído, a gente criou esse gatilho, é muito forte. Não. A mensagem do Evangelho, ela não resolve nada aqui de primeira instância. A mensagem do Evangelho é para resolver um problema que não tem nada a ver com essa vida aqui. É para resolver o problema da vida eterna.
do pecado, da reconciliação com Deus. E isso não importa se a pessoa é famosa, se não é, se tem milhões na conta, se não tem, se está tendo sucesso ou se está na lama. A mensagem do Evangelho é para todos e para todos, porque todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Não existe vitória maior no mundo do que ter acesso novamente à presença do Pai como filho e nos achegarmos a Ele, sabendo que Ele nos ouve e nos recebe. Essa é a maior vitória na vida de um homem, na vida de um ser humano. Não existe vitória maior. O que Davi viveu no secreto, Deus transformou em adoração pública. Olha só, o que faz uma batalha terminar em testemunho e não em destruição? O que faz um momento de vitória terminar em testemunho e não em destruição? Eu fiz questão de usar os dois, porque é exatamente isso. Alguém já ouviu algum testemunho de uma vitória que virou destruição? Tem um monte. Não é só as batalhas da vida que podem nos levar à destruição. As vitórias também nos levam à destruição, porque tira nosso foco e faz a gente perder o chão muitas vezes. O cara pelejou com a mulher ali, ó, acordava de madrugada, os dois, dificuldade, a empresa, projeto, Deus abençoando, fazia campanha, vinha na igreja, e os dois trabalhando, e aquela força, aquele sufoco, 15 anos, a empresa cresceu, virou uma potência, prosperou, um monte de funcionário, o negócio, naquele momento, o cara perde o foco, trai a esposa, ajunta com uma menina mais nova, tem um caso com uma funcionária, uma catástrofe na família, os filhos, tudo se separa, o império construído vira uma bagunça, divisão, problema familiar, separação, briga por dinheiro, problema com os filhos, ao caos. Relacionamento com Deus quebrado, a mão de Deus vai cair em cima, olha o caos. E aconteceu aonde? Na hora da desgraça ou na hora da festa? Na hora da festa. Então o que faz uma batalha ou uma vitória terminar em testemunho e não em destruição? O que é que faz? Eu te garanto, a presença de Deus no meio dela. É viver o teu chamado. É viver na palavra todo dia, orando a palavra, ora a palavra, em nome de Jesus, pega essa palavra, guarda no teu coração, ora a palavra. Sabe por que a vida nossa de oração muitas vezes não funciona e a gente não tem o que falar quando vai orar? Fica travado, você bocheja, fica bochejando mais do que fala. Aquela vida de oração engessada, porque a vida de oração que funciona, ela funciona a partir da palavra, porque Deus tem compromisso com a palavra. Se você tem palavra borbulhando dentro do seu coração, a oração flui. Porque você faz conexões da palavra com o seu pedido, com a sua adoração, com o seu agradecimento. A oração flui na palavra pelo Espírito. Essa é a vida cristã. A presença de Deus no nosso dia a dia. Agora vamos lá para o versículo 1. Olha o que diz o verso 1. Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste, não permitiu que os meus inimigos rissem de mim. Percebe o nível que Davi leva o negócio? Deus não só deu vitória a ele, como protegeu as emoções dele. Não somente deu vitória, como não permitiu que os inimigos rissem e zombassem. Deus cuida no detalhe. Não vou só dar vitória para você, eu vou até te guardar da zombaria, até proteger a tua emoção eu vou proteger, vou te guardar por inteiro. O que eu aprendo aqui é que o nosso Deus luta as nossas batalhas. Está claro isso no texto. Davi está dizendo aqui no texto, de maneira muito clara: eu te exaltarei, Senhor, porque me livrou. Deus estava do lado dele aqui, sim ou não? Está óbvio, não está? Ele está dizendo, Deus estava comigo.
assim como esteve com ele diante de Golias, assim como esteve com ele diante de várias pelejas contra os filisteus. Senhor meu Deus, versículo 1, não permitiste que os meus inimigos rissem de mim. Então fica uma pergunta, o que Davi fez para que Deus estivesse do lado dele? Por quê que Deus estava do lado dele e não dos adversários? Eu quero trazer isso para a minha vida, para a nossa vida, para o nosso contexto. Deus luta as nossas batalhas, existe um Deus que compra a nossa briga. Está nítido aqui. Ele tinha um Deus que estava ao seu lado, um Deus que vai à frente, um Senhor que é soberano, o juiz de toda a terra. Olha gente, tem uma coisa tão impactante assim, trazendo para uma analogia, para uma coisa prática. Sabe quando você está no meio de uma situação muito ruim, muito complicada, no meio de um momento ali bem tenso, e chega alguém que domina aquela situação, e que te conhece, que você conhece a pessoa, e que você sabe que aquela pessoa tem poder e influência para poder colocar pano sobre o negócio, para poder te livrar daquele momento difícil, para poder apaziguar situações. Alguém sabe do que eu estou falando? Isso não é extremamente aliviante, não traz um alívio, meu Deus, chegou. Posso até ir um pouco mais fundo nesse exemplo. O meu irmão, ele é policial, e eu me lembro, não especificamente da situação, mas de uma situação em que eu estava ali, diante de um quadro, onde a presença dele podia resolver aquele momento para mim. E eu me lembro de ter ligado, ele atendeu e foi até onde eu estava lá, e conseguiu trazer clareza para o negócio, e consegui resolver por conta de poder, influência, de uma pessoa que está num nível que eu não estou. Agora imagine ter ao seu lado, ou melhor, em você, o Espírito Santo que pode tudo, que vê tudo, que sabe tudo, o Senhor soberano, o juiz de toda a terra, fluindo através da minha vida no meu viver diário. Essa proteção constante, esse suporte diário, essa vida com Deus. Salmo 30, verso 1, eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste, não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. É sobre isso, livramento de Deus na vida de Davi. Agora, o que está por detrás desse livramento? O que eu percebo aqui no texto? Porque a pergunta que fica é, como que eu faço para ter isso? Como que eu faço para viver isso? Como que eu faço para ter Deus do meu lado? Por que ele estava do lado de Davi e não do lado do oponente? Por que Deus estava com Davi e não com os filisteus? Por que Deus estava com Davi e não com Golias? O que nós temos que fazer para Deus estar comigo? Não é obra, não é mérito, é aliança. E a aliança não é estabelecida por mim nem por você, é por Deus. A aliança foi feita na cruz, a nova aliança. Davi foi alcançado por Deus de trás das ovelhas. Ele nem sabia o que lhe esperava. Deus o alcançou involuntariamente, escolheu ele de acordo com o seu coração e com a sua soberania. Ninguém está aqui hoje por um acaso. Você foi escolhido, você é um eleito, você foi alcançado pela graça. Você e eu não temos inteligência e capacidade para entender a Deus e buscá-lo. Deus só é possível nós termos algum entendimento sobre Deus quando Ele se revela, quando Ele se faz conhecer. Ao contrário, não há ninguém que busque a Deus, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda. Então estamos aqui por conta da sua bondade, misericórdia e graça abundante que nos alcançou. É a aliança que Davi tinha com Deus. Qual é a palavra de Davi diante de Golias? O que esse incircunciso quer? Ele não tem a aliança, ele não é circuncidado. A aliança, queridos, não é uma nova aliança a cada situação, é a mesma aliança. A aliança começou com Adão.
antes mesmo do pecado. E ela vai sendo atualizada, reformada, reformulada, ganhando uma roupagem nova em cada situação. E aí então a aliança foi feita com Abrão. Teve uma nova, ou melhor, uma reestrutura de aliança, mas estou falando de uma só aliança com Noé. Depois com Davi, até que nós temos a nova aliança em Cristo na cruz do Calvário. 1 Samuel 16:13, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aliança, presença. 1 Samuel 17:45, Davi porém disse ao filisteu, tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, quem você tem afrontado. Aliança. Não tem sentido o que eu trouxe na introdução sobre propósito e vida com Deus sem passar pela aliança. A aliança em Cristo. A minha pergunta para você é: você é um aliançado? Você é um aliançado? Qual é o caminho para essa aliança? Essa aliança foi conquistada com a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu acesso a ela se dá pela graça. O Espírito nos convence dos nossos pecados, nos convence e nos leva ao arrependimento. Arrependemos, entendemos, confessamos, nos aliançamos e celebramos esse momento nas águas do batismo. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, selados pelo Espírito. Uma vida com Deus começa a ser gerada nesse processo de regeneração, por causa da justificação que repousou sobre nós através da graça. Então nesse processo de regeneração, santificação pelo Espírito, o desafio para todo cristão qual que é? Rendição humilde, entrega genuína. E aqui entra o versículo 2. Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro, e restauraste minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste, e não me deixaste cair na cova da morte. Alguns históricos dizem que nesse versículo Davi não está sendo poético, está sendo literal. Que aqui, muito provavelmente, ele realmente viveu uma experiência de morte. Ele usa um termo aqui hebraico que está falando de literalmente ter o pé na cova. Então realmente foi uma doença, alguma situação nesse momento aqui que atingiu a vida dele, que ele teve livramento de Deus. É o que o texto está dizendo, ó. Da sepultura me tiraste, e não me deixaste cair na cova da morte. Estava doente, estava numa crise profunda aqui. Não era um momento fácil. E Deus usa todo esse momento de disciplina, de batalha, de luta, para poder trazer consolo, conforto, adoração e estrutura lá na frente, dentro do templo, para o povo de Israel e também para a igreja de Cristo. Propósito. Agora olha só, para viver isso, eu quero trazer aqui em segundo lugar, usando esses dois versículos, clamor humilde e dependência real. Clamor humilde e dependência real. A gente vê um homem aqui que clama com o coração, clama de verdade. Esse clamor humilde, eu quero trabalhar a ideia de realmente se entregar a Deus dependendo dEle, sem acreditar na força do teu braço mais. Porque existe uma tendência muito forte do homem, nós, seres humanos, de querer muitas vezes provar para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor que a gente pode, que a gente sabe, que a gente consegue, que a gente é capaz. E uma das marcas de um coração maduro na fé cristã é quando ele entende de fato
que a maior vitória da sua vida é confessar: eu não posso, eu não sei, eu não dou conta, eu não faço, sem Cristo eu não posso nada. O Senhor Jesus disse: sem mim nada vocês podem fazer, e é fato. Então isso é uma libertação profunda. Quando a gente consegue atingir esse nível de libertação total do ego, da vaidade, do orgulho, da soberba, e dizer: eu não sou nada, sem Ele eu não sou nada. Então o clamor passa a fazer parte do meu viver diário. Eu clamo todo dia e clamo para tudo, dependo em todo momento, clamo mesmo. Então: papai, vem aqui, fica comigo. Papai, eu não dou conta, não dou conta de fazer essa gestão, não dou conta de resolver esse problema em casa, não dou conta de resolver esse problema no trabalho. Ô meu Pai, fica comigo, me dá graça aqui, me ajuda, me dá sabedoria, Espírito Santo, me dá direção. Eu estou aqui clamando, eu preciso do Senhor, preciso. Você vai ter duas opções: murmurar, praguejar ou clamar. Clame com humildade, clame com dependência, clame com foco. Salmo 12, verso 1 e 2: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. João 15,5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 1 Coríntios 1, 29 e 31: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O homem natural, o homem carnal, ele quer provar valor. É assim ou não é, Rogério? Quando a gente está sendo conduzido pela nossa natureza caída, a gente quer provar valor para ser aceito. O homem espiritual não. O seu descanso está na dependência. A sua paz está nessa entrega. E quando essa entrega acontece de fato no coração, quando eu conseguir pegar o controle e soltar na mão de Deus, eu passo a viver uma vida de descanso e de clamor. O homem natural, ele diz assim: olha o que foi que eu fiz, olha o que eu conquistei. Eu gosto muito daquele texto, quando o rei Ezequias recebe os babilônicos e entra com eles dentro do templo mostrando tudo. O profeta fica indignado. Isaías chega para ele e fala: o que você fez? Quem que veio aqui? Os babilônicos. E você mostrou o que para eles? Mostrei tudo, mostrei os tesouros, mostrei tudo. Você mostrou tudo, por que você fez isso? Quando você lê o texto de maneira literal, aberta, você não entende por que tamanha indignação dele ter mostrado tudo. Mas o que estava por detrás ali era a motivação do coração. Olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei, olha o tanto de tesouro que tem aqui, olha a beleza desse templo. O homem espiritual diz: olha o que Deus fez em mim. Olha que grandioso isso. O homem natural diz: olha o que eu fiz. O homem espiritual diz: olha o que Deus fez em mim, olha da onde Ele me tirou, olha o que Ele está trabalhando e fazendo na minha vida. Faz toda a diferença. O clamor de Davi não nasce da força, nasce da consciência de que sem Deus ele não se sustenta em pé. Quem aprende a depender de Deus não perde força, encontra descanso. Eu quero encerrar com o versículo 4, olha o que Davi diz no verso 4: cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis, louvem seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Vocês percebem que no final do trecho que nós lemos, ele usa toda a história que ele foi construindo para evangelizar. Ele não fala com Deus aqui agora ele fala com o povo. Cantem ao Senhor os que lhe são fiéis. Eu acho interessante, pastor Rivaldo, porque ele dá destaque para isso. Cantem os que lhe são fiéis. Por que será?
Porque eu posso fazer um eco com a palavra de Jesus aqui diante da mulher samaritana, que ele diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Davi não diz apenas cantem todos, ele diz cantem os que lhes são fiéis. Por quê? Porque eu posso cantar de boca para fora, eu posso cantar por cantar, eu posso cantar sem coração, eu posso cantar sem adoração, eu posso cantar sem espírito, posso até pregar sem verdade, sem essência. Então cantem os que lhes são fiéis, porque o canto que chega a Deus, que rasga os céus, é o canto que flui de um espírito quebrantado que adora em verdade. Então não basta cantar, tem que ser fiel para cantar. Não basta pregar, tem que andar com Deus para pregar. Não é fazer para Deus, é viver com Deus, para aí então eu ter algumas condições de ser produtivo no reino pelo Espírito, e não pela habilidade que eu possuo. Quem experimenta Deus de verdade não consegue guardar a experiência para si. Ele se sente obrigado a transformar isso num convite para o mundo. Não tem como alguém que vive com Deus em essência, em espírito e em verdade, não desaguar no evangelismo, não transbordar esse amor, não fluir com esse desejo de que as pessoas ao seu redor experimentem o que você está vivendo, porque esse é o amor ágape de Deus. É fruto do Espírito. Se eu vivo no Espírito, esse amor flui da minha vida e eu não consigo mais viver para mim, em função das minhas coisas apenas. Eu desago e transbordo na vida das pessoas ao meu redor de maneira natural. E repito, gosto de enfatizar isso, não é sobre ser perfeito. Sempre vai ter alguém para te dizer assim, mas você vai na igreja e faz isso? Mas você vai na igreja, você prega, você canta e fala isso e faz isso? Sempre vai ter alguém. Isso não me pega mais, viu? Teve um tempo que isso me pegava. Eu ficava indignado, eu ficava envergonhado, não me pega mais. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com ele. O fato do Espírito me trazer para falar diante da igreja ou qualquer outra pessoa, os líderes que ele levanta, os pastores, os pregadores, os músicos, não tem nada a ver com quem a pessoa é, tem a ver com a sua soberania. O Senhor é soberano. João 4, 23 e 24, é a palavra de Jesus sobre a mulher samaritana. Salmo 30, versículo 5, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Atos 4, 20, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mateus 28, 19 e 20, palavra de Jesus, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações. O relacionamento sincero e verdadeiro com Deus nunca vai terminar em mim, sempre vai apontar para os outros. A adoração verdadeira não se limita ao coração, ela se transforma em convite para quem não conhece o Deus que conhecemos, para quem não vive com o Deus que vivemos, para quem não foi alcançado pelo Deus que nos alcançou. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus, vamos levantar um clamor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Meu Deus, o meu clamor em nome de Jesus é para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Santo Espírito de Deus, aduba essa semente no nosso coração. Não permita, Senhor, eu clamo em nome de Jesus, poderoso Espírito Santo, não permita que essa semente seja sufocada, nem roubada. Que caia numa terra boa, que dê frutos 100 por 1, nos ajude a depender
depender diariamente do teu favor, a depender diariamente da tua vontade, a mergulharmos na palavra, a estarmos no centro do teu querer. Nos dá graça, Senhor, para vivermos tudo que o Senhor quer que vivamos. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Nos perdoe porque somos falhos. Tenha misericórdia de nós, meu Deus, em nome de Jesus. Papai, tenha misericórdia de nós, porque sem o Senhor não podemos fazer nada. Dependemos de Ti, dependemos do Senhor, dependemos da Tua mão sobre nós, dependemos do Teu favor, dependemos do Teu Espírito Santo, dependemos da Tua presença. Santo Espírito de Deus, tenha misericórdia de nós e aviva a Tua igreja, aviva a Tua obra, aviva nossas vidas, aviva, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aviva, papai, aviva, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, de nós, em nome de Jesus. Eu clamo com dependência, quebrantamento diante do teu trono de graça. Eu levanto um clamor pela vida da tua igreja, pelos meus irmãos que estão aqui. Eu levanto um clamor em nome de Jesus pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Oh meu Deus, eu clamo em nome de Jesus pela igreja perseguida, pelos nossos irmãos que estão neste momento presos, que estão neste momento, alguns, meu Deus, alguns sendo torturados por conta do amor que tem pelo Senhor. Eu clamo pela igreja perseguida, clamo em nome de Jesus pelo avanço da igreja na terra, clamo para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado mais e mais e mais e mais no Brasil, nessa geração, nesse tempo. Oh meu Deus, em nome de Jesus, dá graça e aviva a tua igreja,